Olá! Hoje vamos falar sobre o poder da escuta atenta. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. E olha, eu preciso confessar uma coisa. Eu comecei a pesquisar o material para nossa conversa de hoje por um motivo, assim, um pouco egoísta. Ah, é? Sim, eu percebi que em muitas conversas eu estava mais esperando a minha vez de falar do que, de fato, entendendo, sabe? Sei. Aquela ansiedade para encaixar o seu comentário. Exato, aquela ânsia de contar minha história. A minha missão com essas fontes era descobrir o que eu estou fazendo de errado. E o que eu encontrei em artigos de psicologia, publicações sobre carreira, foi um universo sobre a arte de escutar que é muito mais poderoso do que eu imaginava. E essa é uma percepção que muita gente tem, sabe? Os materiais que a gente analisou apontam para uma realidade bem clara. A gente vive na era da resposta rápida, do comentário instantâneo. Totalmente. Somos bombardeados por notificações, por manchetes, opiniões. Então a gente foi meio que condicionado a reagir e não a refletir. E o resultado disso é o que a gente vê no dia a dia, né? Mal-entendidos que viram conflitos, conversas que não chegam a lugar nenhum. E aquela sensação de que ninguém está realmente prestando atenção em você. Exatamente isso. Pois é. Então vamos desvendar isso? A primeira grande ficha que caiu para mim e que a base de tudo foi a diferença gritante entre ouvir e escutar. Aham. Ouvir, como os textos explicam, é um processo biológico, passivo. Meus ouvidos estão funcionando, então eu tô captando sons. Agora, escutar é um esporte, sabe? Exige intenção, foco, energia. É um ato voluntário. Ela só absorve passivamente o que o outro diz. E geralmente só até ficar cheia para poder dar a própria opinião. Perfeito. Já a escuta ativa, essa é como um trampolim. Ela pega a energia do que a outra pessoa está dizendo e usa para impulsionar a ideia para mais alto, para dar mais força, mais clareza. Essa imagem do trampolim é, olha, perfeita. Porque ajuda a gente a entender a complexidade por trás do ato de escutar. Não é só ficar quieto. Não mesmo. Um artigo que a gente viu, que cita um estudo de Harvard, desmembra essa escuta trampolim em 3 dimensões que acontecem ao mesmo tempo. A primeira é a cognitiva. Certo, a parte lógica. Exato. É o trabalho de processar a informação. Eu estou prestando atenção nos fatos, entendi a sequência da história, estou conectando as ideias. Ok, é que é a parte mais óbvia de prestar atenção. Sim, mas é só o começo. A segunda dimensão, e talvez a mais difícil, é a emocional. Pensa naquela reunião tensa que um colega critica um projeto seu. A sua reação instintiva é ficar na defensiva, sentir raiva, parar de escutar e já preparar o contra-ataque. Isso. A escuta na dimensão emocional é a habilidade de reconhecer essa irritação, sabe? Gerenciar isso e continuar focado em entender a crítica, mesmo que a forma não tenha sido a ideal. É manter a calma. Uau! Isso é muito mais difícil. É quase uma meditação em tempo real. E a terceira? A terceira é a comportamental. É a parte visível da escuta. O que a gente demonstra. Exatamente. É a sua linguagem corporal, o contato visual, um aceno de cabeça. E também as respostas verbais que mostram que você está acompanhando. Sem isso, a pessoa pode achar que está falando com uma parede. Entendi. As 3 juntas, então, formam um exercício prático de empatia, de tentar ver o mundo pelos olhos do outro. É isso. O que me leva a uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça. Se é tão poderoso, se transforma relações, carreiras, por que a gente é tão ruim nisso? Por que é tão difícil? Olha, as fontes apontam para um culpado principal, quase um vilão nessa história. O nosso ego. O ego. Sim. Um dos artigos de psicologia explica que o ego tem um mecanismo de autoproteção muito forte. Ele se sente ameaçado quando precisa admitir que não sabe de algo ou que está errado. Então, para se proteger, ele nos aprisiona numa mente fechada, sabe? Onde a nossa opinião é sempre a mais importante. E aí a gente não escuta para compreender. A gente escuta para refutar. A gente fica procurando uma brecha para contar a nossa história que é melhor ou mais interessante. Agora a analogia faz mais sentido ainda. O ego nos transforma na esponja. Ele quer absorver a história do outro só para ter um gancho para falar de si mesmo. Exato. O trampolim exige humildade.
Exige deixar o ego de lado para impulsionar a ideia do outro, não a sua. Perfeito. E essa barreira do ego se manifesta em comportamentos práticos, que são ruídos na comunicação. A impaciência, por exemplo, aquele sentimento de anda, termina logo que eu preciso falar. Conheço bem. Ou o tom de voz, que pode ser de desdém, de superioridade, ou a nossa linguagem corporal que grita estou com tédio. O olhar perdido ou o clássico, né? A mão coçando para pegar o celular. Nossa, o celular é fatal. Tudo isso são sintomas de um ego que está mais preocupado em se afirmar do que em se conectar. Ok, o diagnóstico é claro. Temos um ego sabotador. Mas e a cura? Quais são as recompensas de verdade se a gente consegue superar essa barreira? E aqui, lendo os artigos, a coisa ficou muito palpável para mim. A parte boa. A parte boa. Nos relacionamentos pessoais, por exemplo, uma fonte foi direto ao ponto. Escutar de verdade gera confiança e respeito. É a forma mais básica de dizer você importa para mim. E tem uma fonte que conecta isso com algo muito conhecido: as 5 linguagens do amor. Demonstrar atenção plena, dedicar tempo de qualidade para escutar alguém, é uma das principais formas de expressar afeto. Faz todo sentido. E o impacto vai além do relacionamento. A mesma fonte aponta para benefícios diretos na saúde mental. Num mundo cada vez mais solitário, ter alguém que nos escute sem julgamentos é um antídoto poderoso contra a solidão. E até prevenção contra a depressão, né? Exato. Um fator de prevenção, especialmente na terceira idade. Sentir-se ouvido é se sentir pertencente. Isso me pegou de jeito, porque a gente pensa em escutar como uma gentileza que fazemos para o outro, mas na verdade é uma ferramenta de saúde pública, praticamente. Basicamente. E no mundo profissional, os benefícios são igualmente impressionantes. Sim. É onde a escuta deixa de ser soft skill e vira power skill. Primeiro, a eficiência. Quantas horas de trabalho são perdidas por mal-entendidos? Muitas. A escuta atenta corta esse ruído. Segundo, a resolução de conflitos. Um gestor que sabe escutar a equipe consegue desarmar tensões antes que elas explodam. Quando as pessoas se sentem compreendidas, a hostilidade diminui. E tem a inovação, né? Isso foi algo que me surpreendeu. Totalmente. Um ambiente onde as ideias são constantemente interrompidas ou ignoradas é um cemitério de criatividade. A escutativa ativa cria segurança psicológica para as pessoas arriscarem. Para compartilhar aquela ideia meio maluca. Essa mesma. E por fim, a tomada de decisão. Um líder que escuta tem acesso a mais informação, a mais qualidade de informação. Ele ouve as nuances, as preocupações. As decisões se tornam mais inteligentes. Ok, tudo isso faz muito sentido. A teoria é linda, os benefícios são claros. Mas a pergunta que não quer calar é: como eu começo a fazer isso amanhã, na minha próxima conversa? Por onde eu começo na prática? As fontes nos dão um guia bem prático, quase um passo a passo. E o ponto de partida, que é um consenso, não tem a ver com o que você diz, mas com o que você faz. A comunicação não verbal. Certo. A dica número 1, um mantra. Guarde o celular. Dê atenção integral. Parece óbvio, mas na prática. É a primeira coisa que a gente esquece. O simples ato de virar o celular para baixo na mesa já envia uma mensagem poderosa de respeito. E o contato visual, que uma das fontes menciona, também é crucial. Mas com uma ressalva importante. É manter o contato de forma natural, não encarar a pessoa, o que pode ser intimidador. Exato. É um olhar que diz, estou com você. E junto com isso, vem as técnicas verbais. E aqui, a regra de ouro é dolorosamente simples. Não interrompa, resista à tentação. Espera um pouco, mas e se a pessoa estiver divagando por 10 minutos? Se a conversa estiver se perdendo? Interromper não é às vezes um ato de eficiência? Ótima pergunta. E as fontes trazem essa nuance. A regra não é um dogma. A exceção é quando você interrompe não para dar a sua opinião, mas para pedir um esclarecimento. Ah, entendi. Só para eu ter certeza que entendi. Quando você diz o sistema antigo, você se refere à versão X ou Y? Você não está roubando o palco, está iluminando o que está nele. É uma interrupção construtiva, faz sentido. E depois de não interromper, o que mais? A técnica mais poderosa que a gente encontrou é a da paráfrase. É basicamente você resumir com as suas próprias palavras o que acabou de ouvir.
Para checar o entendimento. Exato. E para mostrar que a pessoa foi compreendida. Por exemplo, ok, então, se eu entendi bem, o problema não é o custo, mas a dificuldade de treinar a equipe. É isso. Isso valida o sentimento do outro. E uma outra fonte adiciona a essa caixa de ferramentas o uso de perguntas abertas, né? Sim. Em vez de perguntas de sim ou não que fecham o diálogo, usar perguntas que começam com como, o que, por quê. Tipo, em vez de você ficou chateado, perguntar como você se sentiu quando isso aconteceu. Perfeito. Isso convida a pessoa a se aprofundar, se abre uma porta em vez de fechar. E talvez a mudança mais profunda que amarra tudo isso seja uma mudança de mentalidade. Com certeza. Uma das fontes fala muito sobre isso. Primeiro, evitar a tentação de banalizar o problema do outro. A nossa régua não serve para mediador de ninguém, né? Verdade. E principalmente a dica que mais me marcou. Evite a todo custo falar de si mesmo. Ah, essa dói. Sou totalmente culpada. Outro dia, um amigo estava me contando do estresse de se mudar e em menos de 30 segundos eu já tinha sequestrado a conversa e estava contando da minha própria mudança há 5 anos. A gente faz isso. Eu matei a conversa dele, matei o desabafo dele para colocar o holofote em mim. É o erro mais comum e mais humano de todos, porque vem do nosso desejo de nos conectarmos, mas o efeito é o oposto. A pessoa se sente invalidada. A disciplina é manter o foco 100% na outra pessoa. O protagonista da história é quem está falando, não você. Para fechar essa parte prática, uma fonte dá uma dica muito eficaz pela simplicidade. Comece a treinar em conversas de baixo risco, com amigos, com a família. E, principalmente, comece a se auto-observar. A autoobservação. Durante a conversa, se perguntar: eu interrompi agora? Para onde meus olhos foram? Eu já estou pensando no que eu vou falar em seguida? Essa consciência é o primeiro passo, né? O mais importante. Então, o que tudo isso significa no final? Depois de passar por todas essas fontes, ficou claro para mim que a escuta é uma das habilidades mais ativas que existem. Aquela imagem do trampolim, que impulsiona a conversa, em oposição à esponja passiva, realmente resume a essência da coisa. Exatamente. Não é sobre ficar quieto, é sobre participar da construção do entendimento. Isso. E se a gente conecta isso ao panorama geral, saber escutar transcende uma simples técnica. É uma expressão fundamental de respeito. É um pilar da inteligência emocional. Uma prática que nutre a gente e as nossas relações. Exatamente, nutre a nossa própria saúde mental ao nos conectar com os outros e fortalece a saúde dos nossos relacionamentos, em casa ou no trabalho. Para você que nos acompanhou até aqui, qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente ouvido ou ouvida por alguém? E qual foi a última vez que você ofereceu essa escuta a outra pessoa? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, a gente adoraria saber. A gente costuma descrever a escuta como um presente que damos ao outro. Mas depois de tudo que a gente viu, eu fico com uma provocação. E se o maior presente, no final das contas, for o que a escuta atenta revela sobre nós mesmos? Sobre a nossa paciência, a nossa empatia e, principalmente, sobre os limites do nosso próprio ego. Se essa conversa te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima! Até!